Shalom Elaishem, a paz esteja convosco. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí ligadinhos na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Como eu sempre faço no início do programa, eu quero já agradecer a você que está aí compartilhando os vídeos através do Facebook, do Twitter, a você que está se inscrevendo aí no canal do YouTube, que é Adãozinhos, ou melhor, escatologia do Adão, @gmail.com. E eu quero agradecer a você que está compartilhando os vídeos, porque quando você compartilha o vídeo com o teu amigo vai compartilhar com outras pessoas, e outras pessoas compartilham com outro. Dessa maneira, o conhecimento da palavra de Deus vai chegando então ao lar de muitas pessoas no Brasil e no mundo. É uma estratégia que Jesus usava já no tempo dos discípulos, lá no tempo de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não posso viajar para o mundo todo e você também com certeza não pode. Mas uma vez que você hoje compartilha os vídeos, as pessoas irão fazer isso por você. Antigamente, no tempo de Jesus, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha avião. Então a comunicação era muito difícil. Hoje nós temos tudo na mão e às vezes ainda nós cruzamos os braços e não fazemos nada. Mas Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo aqui a minha parte e eu espero que você também faça a tua parte. Antes de você compartilhar qualquer vídeo do YouTube, é bom você assistir para ver se tem fundamento no que a pessoa está dizendo. Porque hoje existem muitas seitas, até diabólica, coloca vídeos aí na internet com um título bonito, você pensa que é um assunto bom e vai compartilhando sem saber. Mas eu estou aqui, temos base teológica, temos um conhecimento já bom na Bíblia, e estamos aí para responder as perguntas de nossos irmãos e amigos que enviaram para nós confiando na nossa pessoa. Então, na medida que eu vou respondendo para essas pessoas, você também que está assistindo, você também com certeza vai ser impactado, você vai com certeza se interessar e vai aí fazer conforme muitos estão fazendo e compartilhando esses vídeos. Então, muito obrigado a você. Temos recebido aqui inúmeras perguntas sobre o mesmo assunto e nós selecionamos aqui as maiores perguntas e nós então iremos agora responder uma pergunta muito interessante, que é: o que quer dizer dispensação? Uma dispensação, então, segundo a Bíblia, é um período de tempo em que Deus fez uma aliança com o homem. É um período de tempo em que o homem é provado para testar a sua obediência em relação a Deus, para poder então alcançar a salvação. Então, dispensação é isso, é um período de tempo. Então, a pergunta aqui nesse programa é: o que é dispensação? O que quer dizer dispensação? Ou quando aconteceu a dispensação? É bom que nós entendamos que a dispensação, ele não aconteceu já. Ele aconteceu em partes, mas ainda está acontecendo em nossos dias e vai acontecer ainda no futuro. São dispensações, são alianças que Deus fez com o homem. Então, a primeira dispensação, ou a primeira aliança que Deus fez com o homem num período, para então testar a sua obediência a Ele, foi então a dispensação chamada de inocência. A dispensação do tempo da inocência foi quando então Deus criou Adão e Eva, e até o momento que eles pecaram. É um tempo indeterminado. Então, há uma grande lacuna desde quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, até que eles vieram a pecar, até a sua queda. O tempo não é revelado. Algumas pessoas falam de milhares de anos, outras pessoas falam de poucos anos, até 56 anos, já li em alguns livros, mas, na verdade, não sabemos o tempo é incerto. Então, essa aliança, ela tem 6 elementos. Primeiro, onde o homem e a mulher havia de obedecer a algumas regras de Deus, para que a comunhão de Deus não fosse interrompida, fosse uma comunhão permanente. Então, a primeira regra que foi estabelecida por Deus
Primeira ordem, eles deveriam encher a terra, povoar a terra. O segundo, eles deveriam ter domínio sobre toda a criação animal. Terceiro, eles tinham que cuidar e zelar do jardim. Em quarto lugar, eles deveriam comer ervas e frutas. Em quinto lugar, eles jamais poderiam comer do fruto da ciência do bem e do mal, ou da árvore da ciência do bem e do mal. Se caso um dia eles viessem a comer, a penalidade dessa desobediência seria então a morte física e a morte espirituais. E o que aconteceu? Eles acabaram cometendo essa tragédia. Cometendo essa tragédia, tiveram então uma dura punição. Quais as consequências dessa punição? Quais as consequências depois dessa queda? Que nós não vamos aqui entrar em detalhe o porquê Satanás enganou a Eva, como que ela foi ali comer esse fruto, que não vão tomar tempo. Aqui apenas uma ilustraçãozinha sobre cada dispensação. É bom que nós entendamos já de início que existem 7 dispensações, ou 7 períodos, ou 7 épocas em que Deus faz uma aliança com o homem. E essa aliança que Deus faz não é simplesmente uma aliança qualquer, é para provar a sua fé, a sua lealdade com Ele. Quando essa pessoa não obedece essa regra, essa lei, Deus determina uma outra lei, ou uma outra dispensação, uma outra aliança, com outros povos, às vezes até então. Então, quais as consequências que aconteceu depois da queda de Adão e Eva? Então, primeiro, a venda de seus olhos, a venda da sua inocência, por isso que a dispensação é a dispensação da inocência, ela foi então tirada, tornando então eles conhecedores do bem e do mal. Essa foi a primeira consequência. A segunda foi a perda da comunhão com Deus. Deus todos os dias vinha até o jardim, visitava eles, dialogava face a face, eles podiam ver Deus, porque eles também eram santos. Porque Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então eles eram iguais a Deus em santidade, em comunhão. Era como um amigo. Deus vinha e sempre dialogava com eles. Mas eles acabaram então perdendo essa comunhão com Deus. Porque agora eles se tornaram pecadores. Em terceiro, separação de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2 diz que os pecados nossos fazem divisão entre nós e Deus. Então, Deus não pôde mais se comunicar com eles por causa do pecado. Agora, somente através do Espírito Santo que ele pode se comunicar com o homem. Em quarto lugar, o espírito do homem ficou em estado de morte, herdando então com isso a natureza do pecado. Consequência sobre o pecado do homem foi que o homem, hoje nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, porque herdamos de Adão. Passou de geração em geração. Quais as consequências do pecado que veio sobre a mulher? Primeiro, Deus multiplicou as dores de parto dela. Até então ela tinha filhos, mas não tinha muita dor. Depois então Deus multiplicou como castigo. Segundo lugar, submissão ao homem. Agora ela teria que ser submissa a ele, estar debaixo da ordem e da autoridade do homem. Então observamos que o pecado de Eva teve os seguintes princípios. Primeiro, o pecado da concupiscência. Veja que ela achou boa fruta para comer. Ela cobiçou. Foi o pecado da concupiscência. Em segundo lugar, ela achou agradável aos seus olhos. Em terceiro lugar, a soberba da vida. Ela desejou para comer. Então, nós notamos que, primeiramente, a primeira consequência do pecado foi que eles sentiram vergonha. Quando Deus apareceu para eles, eles se esconderam porque sentiram vergonha. E aí eles fizeram então aventais de folhas de bananeira. Mais tarde então Deus fez túnicas de pele de animal para que eles se vestissem. Mas eles, por consequência do pecado, eles sentiram vergonha.
Então a consequência do pecado que caiu sobre Adão foi também muito terrível. Lá no capítulo 3, verso 17 de Gênesis, observamos que Deus falou para Adão: malditas serás a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Com certeza a terra produzia muito fruto, abundantemente. Hoje precisa de agrotóxicos. Hoje a terra está contaminada, até mesmo pelo pecado. Ela foi amaldiçoada por Deus. Segundo, Adão teve que trabalhar pesado. A Bíblia diz, Deus falou para Adão: com dores comerás todos os dias da tua vida. No verso 19, Deus disse assim: não lhe sustentaria, que Deus não ia mais sustentar ele. Deus disse para ele: do suor teu rosto comerás o teu pão. Em quarto lugar, morte espiritual. Até que te tornes ao pó, porque do pó foste tomado e para o pó te tornarás. Então, o homem enfrentou vários problemas, várias consequências por causa do pecado. Morte física e espiritual. Teve que trabalhar no pesado agora para sustentar a sua família e para comer o seu pão. E, além de tudo, a terra foi amaldiçoada. Por isso que ele teria que comer caldo e espinho. Seria muito terrível. Muito bem, essa é a primeira dispensação da inocência. Agora a segunda dispensação é chamada de dispensação da consciência. Essa dispensação começou em Gênesis capítulo 3, durou cerca de 1656 anos. De 0 a 1656, não, a 156 anos. Me perdoe o erro aqui gráfico. 1656 anos. Analisando aqui, eu estava falando algo que não tinha fundamento. Então, 1656 anos teve essa dispensação que durou desde o primeiro momento em que Deus criou até o dilúvio. Foi 1656 anos. Então, nessa segunda dispensação, é necessário que nós meditamos um pouco. Nós devemos conhecer, então, agora a genealogia, para nós ter, então, a ideia do como que deu-se esses 1656 anos. Então, de Adão até Noé, a idade de Adão foi de 930 anos. Sete teve 912 anos. Enos teve 905 anos. E Cainã, 910 anos. Metusalém teve 895 anos. E Jared teve 962 anos. Enoque teve 365 anos. Deus o arrebatou para si, Deus levou para si, porque ele era santo e andava com Deus. Metusalém teve 669 anos. Lameque teve 777 anos. E Noé foi o que viveu mais, teve 950 anos. Então, houve realmente temos aí uma influência muito grande do pecado na raça humana. O pecado começou a se alastrar depois que Adão e Eva pecaram, que vieram então a ter consciência. Logo seus filhos tiveram problemas, Caim acabou matando Abel. E é importante também ressaltar que após a queda do homem, o homem aos poucos foi perdendo a sua virtude, foi perdendo o tempo de vida. Porque veja que Noé ele durou 950 anos. E logo com o passar do tempo, hoje em nossos dias, segundo a Bíblia, o salmista afirmou lá no Salmo de número 90, verso 9 e 10, que os dias das pessoas serão 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegarão a 80. Então o salmista disse no Salmo 90, verso 9 e 10. Então veja que no começo da dispensação, as pessoas viviam até 900 e poucos anos, quase 1000.
agora chega a 70 anos, então foi perdendo aquela virtude. Então, a primeira dispensação é um tempo incerto, a dispensação da inocência. A segunda dispensação é um tempo que durou 1656 anos. Então veja que Noé, ele viveu 600 anos antes do dilúvio e mais 350 anos após o dilúvio. Então, no final da dispensação da consciência, os homens estavam em um estado precário, a iniquidade estava desenfreada, a terra estava cheia de pecado, de violência, de imoralidade. Então Deus disse, eu me arrependo de fazer o homem. Então o Senhor disse, eu vou fazer desaparecer da face da terra todo o ser que eu tenho criado. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 6, versos 6 a 7, onde Deus falou isso. Então quando Deus avisou a Noé que iria destruir a terra com água, o justo Noé, então, ele começou a evangelizar, a pregar. E ele pregou por 700 anos. Pregou por 700 anos. Noé viveu cerca de 950 anos. Então foram cerca de 120 anos que ele acabou pregando ali para ver se as pessoas se convertessem e mesmo assim não deram ouvido. Só da família dele entrar na arca. Agora observe a terceira dispensação, a do governo humano. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz que essa dispensação começou, podemos ver lá em Gênesis 8, verso 20. Ela perdurou cerca de 433 anos, desde o tempo do dilúvio até então a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, quando houve aquela confusão lá da Torre de Babel. E ela foi consolidada até a chamada de Abraão, em Gênesis 10, verso 15. Então, após a saída de Noé e sua família da arca, aconteceram algumas coisas que precisamos aqui destacar. Por exemplo, Deus fez um pacto com Noé, lá em Gênesis 8 e 5, que nunca mais iria destruir o mundo com água. Ele fez aparecer um arco-íris no céu, e disse, está vendo esse arco-íris? Noé disse, estou. Esse arco-íris é um pacto que eu faço contigo, e toda vez que você vê esse arco-íris, quando chover você vê esse arco-íris, você lembrará do pacto que eu fiz contigo, que nunca mais destruirei o mundo com água. Lá em Gênesis 9, quando chega no capítulo 9, verso 21, nós lemos que sobre a embriaguez de Noé, que nos faz entender que Noé, mesmo sendo um homem escolhido, um homem justo, e tanto que Deus o salvou na arca, acabou sendo vencido pelo pecado da carne. Aí temos também o pecado de Cão, que zombou do seu pai, e aí foi amaldiçoado pelo próprio pai. Noé o amaldiçoou, e acabou caindo sobre o filho de Cão, que era Canaã, então, que era o filho mais moço de Cão. E desde então, os cananitas, eles foram então adversários do povo de Deus, até serem totalmente extintos da terra. Podemos ver lá em Isaías 17, 18. Então, os descendentes de Noé, como por exemplo Jafé, que foi um filho de Noé, ele povoou então o lado norte, aproximadamente nas proximidades ali do Mar Negro e Cáspio, e as raças caucásicas da Europa e Ásia também. Cão, que foi esse filho que eu acabei de mencionar, ele povoou então o lado sul, deu origem aos cananeus, como eu já falei, também através do próprio filho de Cão, a Arábia e a meridional e central do Egito, a costa oriental do Mediterrâneo e também a costa oriental da África. O outro filho de Noé, que é o Sem, ele deu origem então aos semitas, que vem a tribo de Israel, os judeus, e os assírios, e também sírios, que é bom que nós entendemos que existem dois assírios e sírios, que é na parte norte do vale do rio Eufrates. Muito bem. A quarta dispensação é chamada dispensação patriarcal. Ela teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1860 anos antes de Cristo. Sua duração foi de 430 anos até a chamada de Moisés. E a palavra-chave desta promessa, dessa aliança,
chama-se dispensação patriarcal. A palavra-chave é dispensação. Então Abraão e seus descendentes vieram a ser herdeiros da promessa. Abraão tornou-se o pai de uma grande multidão, porque era a promessa de Deus. Não vamos entrar aqui em detalhe que Abraão, Deus mandou ele para uma terra que ele não conhecia, ele acabou obedecendo um pouco, depois acabou descendo para o Egito, cometeu um grande erro, teve que mentir e tal, aquela história toda. Não vamos falar também dos filhos de Abraão, só para nós entender um pouquinho o que é a dispensação. Então a quinta dispensação é chamada dispensação da lei. E é bom eu ressaltar novamente para que você tenha em mente o que eu quero passar, é que cada período desse é uma dispensação porque o povo falhou. E quando o povo falhava, Deus às vezes permitia muitos anos, como 400 e poucos anos, aí Deus suportando, eles fracassando e pecando, e Deus então põe um fim. E aí ele levanta outro líder para ser o governante de um outro povo. Às vezes aquela geração já tem até morrido, e Deus então ele determina uma outra dispensação, ele faz uma outra aliança com o povo. E agora então vem a quinta aliança, que é a quinta dispensação, que é a chamada dispensação da lei, já da lei mosaica. Essa dispensação então foi feita com Moisés, ela durou 1430 anos, antes do Sinai, 430 anos, do Sinai até o Calvário, do Êxodo até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então durou 1430 anos. Observamos muitas coisas em destaque, como, por exemplo, nessa dispensação, por exemplo, as pragas lá do Egito, que foram 10 pragas, a libertação do povo de Deus lá do Egito, que Deus libertou, a travessia do Mar Vermelho, que foi um grande milagre. Podemos ver também os 10 mandamentos que Deus escreveu, ele mesmo escreveu nas pedras da lei, que está lá no livro de Êxodo, capítulo número 20. Teve também início em Êxodo capítulo 19, verso 8, quando Moisés então passou essa lei ao povo de Israel, e eles proclamaram então dizendo que tudo que o Senhor tinha falado eles iriam obedecer, mas infelizmente acabaram fracassando, eles não cumpriram o que tinham prometido. E segundo os relatos históricos, Deus se indignou então com o povo e não formalizou nenhuma dispensação até então. E por 400 anos Deus então não mais falou com o povo de Israel, não enviou mais nenhum profeta, e até que surgiu então João Batista já no Novo Testamento, já pregando a vinda de Jesus, o arrependimento ao povo, chamando as pessoas de raça de víbora, que eles iam se arrepender, porque viria o Messias, o libertador. Então, quando Jesus vem, aí dá início ao Novo Testamento, aí chama-se a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, ou a nova aliança, como Jesus falou em Mateus ou em Marcos 14, 24, onde ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante também, vou encontrar essa mesma passagem. Então, essa dispensação começou com a morte de Jesus e a ressurreição dele. E vai terminar em plenitude com o arrebatamento da igreja. Porém, oficialmente falando, seus efeitos continuarão até o final do juízo final do milênio, até que seja então finalizado a última dispensação, que é do reino milenar. Muito bem, toda essa dispensação até a vinda de Jesus, elas fracassaram. Deus não suportava mais, como eu já falei, ficou 400 anos sem falar com o povo, e Deus então agora determinou ou planejou uma libertação, um escape para o povo. Ele providenciou então o seu próprio filho que viesse a morrer pelos nossos pecados. Então ele formalizou ali a sexta aliança, a aliança da graça, onde seremos salvos agora pela graça de Jesus, e não por méritos nossos, não por obras, não por sacrifício como o povo fazia no Velho Testamento, hoje através da fé. Então, na dispensação da graça, Deus fez uma aliança com o homem, uma aliança superior às outras até então, porque o próprio filho dele foi enviado para morrer pela humanidade. É um sacrifício muito grande que Deus fez
para poder salvar a humanidade. Alguma coisa nós precisamos colocar em destaque aqui, como por exemplo, nessa nova aliança, alguns acontecimentos importantes, como por exemplo, a ressurreição dos mortos, que vai ser antes do arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, a transformação dos crentes vivos, nesse nosso corpo aqui, que vai ser transformado em um corpo espiritual, que vai ser no arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Coríntios 15:51. Também o tribunal de Cristo, que vai ser depois do arrebatamento. Também, em quinto lugar, a festa das bodas do Cordeiro, onde nós iremos participar. E em sexto lugar, a glorificação da igreja, onde receberemos os galardão. E em sétimo, a grande tribulação, que será sobre a terra de 7 anos. Então, algumas coisas em destaque, só para você entender o que vai acontecer e o que já aconteceu nessa dispensação da graça. A sétima e última dispensação é a dispensação do reino milenar. Essa dispensação ela terá, então, de acordo com a própria Escritura, a duração de 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, verso 1 a 6. É também chamado de dispensação do governo divino, onde o governo será o próprio Senhor Jesus. Então, essa dispensação é algo para o futuro. Então, após o arrebatamento da igreja, e logo após o julgamento das nações, descrito em Mateus 25 e 31 em diante, vai ser então dado início a esse reino de 1000 anos na terra. Então, o que vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, Jesus vai descer como a igreja em Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias 14:5, e ele vai dar livramento a Israel. Nesse vale, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai formar um grande vale ali, que Joel fala no capítulo 2, verso 2, e no capítulo 3, verso 12 a 14, vai ser chamado o Vale de Josafate, é um grande vale. Ali Jesus vai reunir as nações, e conforme Mateus 25:33, ele vai fazer um julgamento dessas nações, separando entre bodes e ovelhas. Os bodes ele vai destruir, e as ovelhas ele vai implantar no milênio, que será 1000 anos de reinado dele na terra. A besta e o falso profeta ele vai prender e vai lançar no lago de fogo para sempre. E o Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então ele vai dar início ao milênio, 1000 anos de reinado de Jesus na terra, um reinado de paz, de alegria, onde os animais serão mansos, aonde não vai haver mais assassinato, nem guerras, não vai haver mais enfermidade, pessoas com defeito físico. Então, os animais vão se reproduzir com saúde, as plantações vão vir de uma forma muito gloriosa, porque não vai ter mais agrotóxicos, essa terra vai passar por a purificação. Então é muito importante entender que ao reino de 1000 anos na terra, a igreja vai estar presente com Jesus para fazer parte desse grande julgamento. Amém? Que Deus possa então abençoar você, o teu lar, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus seja contigo. E não